Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje não poderia deixar de trazer o assunto do dia, que é algo que eu já estava prevendo aqui nos conteúdos, que provavelmente o GPA iria pedir recuperação judicial. Na verdade, eu sempre trouxe três soluções. Ou era alguns dos maiores acionistas, como o Grupo Coelho Diniz, aportar dinheiro, ou era pedir RJ, ou era esticar a dívida, né? Esticar a dívida, negociar com os credores e, em paralelo, fazer um aumento de receita, um aumento de lucratividade e uma redução de despesa. O que eles fizeram não foi bem uma RJ, foi uma recuperação extrajudicial e não uma recuperação judicial. Extrajudicial é quando você vai lá, combina com os credores uma forma de pagamento que não é decidido em juízo. Então, eles decidem com os credores, tem que ter um número correto de credores optando pela recuperação extrajudicial, vai lá e homologa na justiça, certo? É menos danoso, porém a judicial você consegue, você bota para quebrar mesmo, parcela em 10 anos e por aí vai. Então, essa foi a decisão do GPA, né? E eu falava, pelo tamanho da dívida não teria outro caminho. Mas vamos lá, nós temos alguns cenários aqui. E eu trouxe muito material. Nós vamos montando um quebra-cabeça aqui do caso GPA com o que eu tenho de material aqui em mãos. Antes de continuar esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que está chegando, semana que vem, começará quinta-feira, o nosso grande evento Novo Supermercado. Se você não adquiriu o seu ingresso, está em cima da hora. Vai ser um baita evento, um evento extraordinário. Estamos se preparando muito aqui. Como você vê como eu faço as coisas, você imagina como eu vou organizar um evento. O cara que faz vídeo de segunda a sexta todo dia, de meia hora, 40 minutos, uma hora, traz isso tudo de um monte de rede, imagina como será o nosso evento. Dedicação não vai faltar para te entregar algo muito bom. E nós temos também nossa agência de marketing e vendas, que está o link aqui embaixo, se você quiser procurar crescer o seu faturamento com lucratividade. Tem um caminho, tem uma jornada, só nos contratar. Nós temos o nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF. Se você quer pagar menos imposto de forma legal, super indico a FGF. Então, bora para o vídeo. Antes de eu derrubar o conteúdo desse vídeo, que vai ser muito interessante, vamos ouvir aqui, vamos trazer um material. Eu trouxe um material aqui, que é uma fala do Ricardo Nunes, do Ricardo Eletro, um cara que já quebrou também, que construiu um gigante do varejo e quebrou. E esses caras que, como o Ricardo Eletro, que quebrou, eles têm muito a ensinar. Às vezes eu vejo os posts do Ricardo no Facebook, no Instagram, no tráfego pago, ele chamando o pessoal para fazer os cursos dele, a imersão, e o pessoal fica os idiota. Quem quebrou? Vai falar o quê? Você quebrou? Vai falar o quê? Vai ensinar o quê? Um cara desse tem mais para ensinar. Um cara desse que escalou gigantescamente, e infelizmente a empresa deu ruim, esse cara aprende na subida, aprende na descida. É igual para mim o cara mais inteligente que eu conheço, que eu já presenciei, é o meu ex-patrão que quebrou, que é o Matheus, que é o ex-dono do Seto. O cara é inteligentíssimo. Eu não conhecia, assim, de conversar, um cara mais inteligente que ele, certo? Vamos falar que eu já conheci de conversar o Abílio Diniz. Pronto, não vamos comparar com o Abílio Diniz. Mas o Matheus é um cara jovem, extremamente inteligente, infelizmente montou um negócio e deu errado. Mas isso não tira a inteligência dele. Agora, depois que ele quebrou, ele tem muito mais maturidade. Por isso que até nos Estados Unidos você vê caras que deu certo, quebrou 4, 5, 6 vezes até acertar o negócio dar certo. É muito normal porque o que Napoleão Hill fala, né? Toda adversidade serve para um bem maior equivalente, está no livro A Lei do Triunfo, inclusive está aqui, ó, esse livro laranja aqui, ali, ó, tá ali embaixo, ali, tá vendo? E fracasso e derrota temporária é uma coisa, fracasso é outra. Fracasso é quando você desiste, você joga a toalha, o cara deu ruim, se suicida, vai para depressão e por aí vai, isso aqui é um fracasso. O cara desiste. Derrota temporária, ele teve só uma derrota num período da vida dele e ele só aprendeu mais uma forma de como não fazer. Pronto, como não fazer. Agora eu vou começar de novo e vou fazer uma forma diferente dessa. É assim que funciona a vida. Vamos ver esse áudio do Ricardo Nunes que ele postou no Instagram agora, sobre o que está acontecendo no Pão de Açúcar. E ele tem muita razão em alguns pontos. Coloca aí, produção. Pão de Açúcar entra com pedido de recuperação extrajudicial. Você vai ver, a partir de agora, várias pessoas comentando esse assunto e dando a sua opinião. Acho que vou lembrar você aqui que eu cheguei a construir a segunda maior empresa de varejo desse país,
máquina de vendas Ricardo Eletro, ficando abaixo apenas do grupo GPA, que é o Pão de Açúcar. E eu tenho clareza, de fato, do que está acontecendo lá dentro. Vamos colocar a culpa no mercado? Óbvio, com a taxa de Selic a 15%, isso afeta profundamente o varejo, porque a margem do varejo é muito baixa. Vamos colocar a culpa do governo. Tudo isso aí, de fato, influencia no resultado de uma empresa, principalmente empresa de varejo. Mais uma vez eu digo, com margens baixíssimas. Mas por que os outros não estão passando por isso e o Pão de Açúcar está passando? Qual o motivo? Eu vou deixar aqui para você com toda a clareza de quem viveu dentro de uma empresa de varejo durante quase 40 anos à frente e construindo a segunda maior empresa de varejo desse país. O problema real do Pão de Açúcar chama-se não ter dono. Dono. Empresa de varejo que não tem dono não para de pé. Inclusive, o meu amigo falecido, Abílio Diniz, sempre diz isso para mim. Ricardo, enquanto você estiver na Ricardo Eletro, fica em cima. Você tem que ficar em cima 24 horas por dia. No dia que você não quiser mais achar, venda a sua empresa. E foi isso que eu fiz, inclusive, escutando o conselho do próprio Abílio Diniz, que construiu essa empresa chamada Pão de Açúcar. Então, meu amigo, você que está aqui me ouvindo, fiquem atentos. Empresa tem que ter dono. E é exatamente o contrário que essa turma do Blá Blá Blá, os mentores de palco, fica pregando que você pode tirar 60, 90 dias de férias, que você tem que delegar tudo. Não caia nessa. O principal problema do Pão de Açúcar chama-se não ter dono. Ponto. E ele está corretíssimo, porque o que aconteceu com o Pão de Açúcar? Foi passando de sócio para sócio, até enquanto o Abílio teve, andou bem, por aí foi. Depois foi para o Grupo Cassinô, depois o Cassinô diminuiu as participações, passou um monte de CEO, e vou te mostrar a prova, vamos voltar no tempo. E quando eu ouvi esse áudio do Ricardo Nunes, eu lembrei de uma matéria, que é essa matéria que eu vou pôr agora. Não tinha dono, tinha CEO. E olha só o que acontecia, essa matéria de agosto de 2025. Lembra? Eu sou um cara que gosta de dados, de fatos. Olha aqui o que o Ricardo Nunes falou, olha na prática. Essa matéria do ano passado. Enquanto o GPA afundava, Charman recebeu o equivalente a 870 milhões. Impressionante remuneração. Isso aqui é um do CEO, tá? Vamos lá. Estou sem meu óculos aqui, esqueci meu óculos lá embaixo. Vamos lá. Em meio a uma série de renúncias e disputas internas no alto escalão do Grupo Pão de Açúcar, a situação da companhia, que acumula prejuízos na casa de 5 bilhões de reais nos últimos 3 anos, chamou ainda mais atenção por um aspecto específico: a impressionante remuneração de Ronaldo Iabrudi, ex-CEO e atual chairman da empresa. Entre 2014 e 2023, Iabrudi recebeu nominalmente 483 milhões de reais pelos seus serviços. Quando ajustada pelo CDI, a cifra atinge 870 milhões de reais, o equivalente a 60% do valor de mercado do GPA hoje. Hoje, naquela época, 2025. Hoje não vale mais nada. Vamos lá. Os números constam em documentos públicos, como os formulários de referência do GPA e do Grupo Sendas, e confirmam que, durante os anos em que esteve à frente da alta gestão, Ronaldo foi consistentemente o executivo mais bem remunerado. O cara foi pago para fazer dívida, seja na diretoria estatuária ou no conselho de administração, segundo fontes ouvidas pela coluna. Recentemente, a remuneração do board foi objetivo de discussão entre uma das reuniões do conselho. De acordo com a coluna Pipeline, do valor econômico, o conselheiro Edson Tickle, olha só o que esse cara sugeriu zerar os salários dos membros do conselho, propondo em troca um programa de remuneração baseado em ações, alinhado com a recuperação da empresa. Esse cara tá certo! Ou adoção de um salário mínimo fixo acompanhado de um plano de longo prazo. Cara, vamos lá, não tem mais aqui. A proposta, no entanto, foi rejeitada. A proposta foi rejeitada.
A maioria dos conselheiros, incluindo o Iabrude, aprovou o montante de 9,2 milhões de reais de remuneração para o colegiado. Ticre, então, apresentou uma declaração de voto separado, assinada também por outros 3 conselheiros. Olha aí, gente. A divergência interna que transborda para fora do conselho teve desdobramentos. Nesse mês, Edson Ticre quanto Sebastião Loas renunciaram aos seus cargos no Comitê de Auditoria do GPA, justificando suas saídas em uma carta enviada de mais membros. No documento mencionaram conflitos sobre a interpretação de princípios essenciais de governança e independência. As denúncias não param por aí. Nessa semana, André Nassar, que é o ex-dono do Giga, que é dono do Cash Atacarejo, e Diego Mendes também abdicaram de suas funções no Conselho Fiscal da Regista. Esses caras provavelmente venderam as suas ações e pularam do barco. Para ter saído do Conselho, né? Em sua carta de renúncia, Nassar criticou severamente a governança do GPA, afirmando que a gestão da empresa é aparelhada para atender primordialmente aos interesses de um pequeno grupo de acionistas, que controla com mão de ferro a gestão e governança da companhia, a partir do Conselho de Administração. Ele também alegou que esses interesses frequentemente se sobrepõem aos interesses da própria empresa e, consequentemente, aos interesses dos acionistas minoritários. Então, o que isso aqui quer dizer, gente? Isso aqui quer dizer o quê? Vamos lá, pode focar em mim aqui, produção. O que isso aqui quer dizer? A empresa estava no buraco e pagando ótima remuneração aos membros do conselho, aos CEOs, e por aí vai, mas a empresa está dando prejuízo, caramba. Se a empresa está dando prejuízo, você não tem que retirar dinheiro da empresa. Você não tem que tirar dinheiro da empresa. E aí alguns conselheiros que são bons acionistas, conselheiros têm uma parte maior de ações, geralmente, falou, cara, vamos abrir mão de nós ganhar a nossa remuneração aqui, dos CEOs, tudo, vamos pagar mediante a bônus, mediante a lucro, mediante a reduzir dívida, e porque do jeito que tá, não dá, o barco tá afundando e vocês querem continuar mamando? Não dá. E aí o povo não aceitou, e aqueles conselheiros, eu sei do André Nassar, vendeu as ações dele, todo mundo saiu vendendo, e pularam do barco em agosto, fizeram certo, venderam suas ações e vazaram. Foi aí que também o Coelho Diniz foi comprando mais ações e se tornou maior acionista e com mais membros no conselho, certo? Agora, uma pergunta que quer calar. Será que o Coelho Diniz já esperava entrar nessa recuperação judicial, extrajudicial, para recuperar a empresa? Às vezes o cara já entrou ciente, entendeu? Vamos entrar, não tem jeito, vamos fazer uma recuperação extrajudicial, a empresa vai andar de lado, tá tudo bem, diminuir a expansão, nós paga a dívida como nós aguenta, na recuperação. Talvez os caras entrou já pensando isso, entendeu? Mas isso tudo mostra, o áudio do Ricardo Nunes bate com aquela matéria. Como que um CEO ganhou, equivalente corrigido pelo CDI, mais de 800 milhões de reais, enquanto a empresa só acumulava dívidas, só acumulava passivo. Cara, isso não existe. Isso não existe. É falta de dono. Tanto é que os outros conselheiros, o Nassar, o Ticre, já saíram também, porque o fato deles serem membro do conselho, se eles não for a maioria, não pode tomar decisões na gestão. Não decide quem é o CEO, não decide quem é nada. E aí depois o GPA foi trocando de CEO, de diretor, de tudo, e aí vira o quê? O que o Ricardo Nunes falou, uma empresa sem dono. E essas empresas que viram capital aberto, tem um conselho, tem os CEOs, cara, e vira uma bagunça. Quando vira uma bagunça, tem empresa que dá certo nesse modelo. A Renner cresceu anos dando certo com um CEO, com uma cultura forte, por aí vai. Quando a empresa é essa bagunça, troca CEO, sai CEO, troca diretor, sai diretor, troca sócios majoritários, entra, vira uma bagunça e vira o quê? Uma empresa sem dono. É o que o Ricardo Nunes falou. O GPA virou uma empresa sem dono, certo? Vamos lá. Agora que tem dono, que são os Coelho Diniz. Eles viraram teoricamente os donos, porque eles são os maiores acionistas. Vamos ver se agora vai, certo? Agora vamos continuar lendo as matérias e já vou trazer minha conclusão final sobre isso tudo. Vamos lá. Pão de Açúcar envia carta para acalmar fornecedores em meio à renegociação de dívidas, certo? Isso aqui foi antes, tá, gente? Isso aqui foi antes da RJ. Esse material foi do final de semana. Tanto é que tá ali, ó, 4 de março. Aqui não tinha pedido a recuperação extrajudicial. Mas por que eu peguei essa matéria? Por um dado muito importante. Desce lá, produção. Que eu quero mostrar para vocês, nessa matéria aqui, mostra qual é o prazo médio de pagamento. Vocês vão se espantar. Vai descendo. Deixa eu ver aqui. Aqui, cadê?
Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Olha isso. Os números citados indicam que o prazo médio de pagamento subiu de 64 dias, um ano antes, para 69 dias, entre outubro e dezembro. Cara, o prazo de pagamento médio do Pão de Açúcar era 64 dias e virou 69 dias. Você tem noção disso aqui? Você tem noção desses números? Os caras conseguiu quebrar uma empresa que tem um EBITDA positivo e que tem um prazo de pagamento médio que virou aí 69 dias. Você tem noção disso? Cara, é um fluxo de caixa positivo pra caramba, porque se ele vende, ele vai receber parte à vista, dinheiro, parte do Pix, parte no débito, parte nos cartões de crédito e Volkers. Isso sem antecipação. Sem antecipação. Eles vão receber isso. Sem antecipação, você vai receber ali em 30 dias. Então, você vende a mercadoria, recebe à vista, alguma parte da venda é à vista, alguma parte é no máximo em 30 dias, e o seu prazo para fornecedor médio é 69 dias, cara. E quebraram um negócio desse. Isso aqui, gente, quando vira uma empresa assim, de capital aberto sem dono, porque tem empresa de capital aberto sem dono e tem empresa de capital aberto com dono. Pode focar em mim, produção. Tem sem dono e com dono. Empresa de capital aberto com dono. O Matheus. O Matheus tem dono. O maior acionista é o Wilson Matheus e a família dele. Ele está dentro da operação todos os dias. É uma empresa de capital aberto com dono. Ou você vai ter uma empresa de capital aberto que tem um grupo de conselho e um CEO que tem a cultura da empresa. Foi o caso da Renner, que cresceu muito nos últimos anos. Com uma cultura e o cara se comportava como se fosse dono. Eu vejo o Belmiro Gomes como um CEO que ele trata a empresa como se fosse dono, por mais que a empresa está endividada. Mas eu vejo muita verdade e muita responsabilidade no trabalho dele. Tirando às vezes que ele coloca a culpa na caneta emagrecedora, na Bet, no Tigrinho, na deflação, enfim, em tudo para falar dos problemas de venda, mas eu vejo um cara identificado com a empresa. Um cara que entende do negócio. Tanto é que ele está mais de 40 anos trabalhando no atacarejo, anos no atacadão, anos no açaí. Ok. O GPA foi uma bagunça, troca um, e olha só o salário do CEO com a empresa devendo, cara! E o prazo de pagamento de 69 dias, velho. Puta merda! Cara! O que você acha? Comenta aqui. Comenta aqui, o que você acha disso? Quando eu peguei para ver essa matéria, eu falei, caramba, não acredito. Enquanto isso, o mercadista de bairro, a Coca só vende à vista, a Ambev só vende à vista, aí ele vende para o cliente, o frigorífico é 7 ou 14 dias no máximo, aí o dono de mercado de bairro, ele paga primeiro, para depois receber no Volker e no cartão de crédito. Puta merda. Por isso que é bom, gente, você não deve fazer a alavancagem. Por isso que eu fiz aquele vídeo. Não pegue dívida, pelo amor de Deus, porque o que está quebrando o Pão de Açúcar é dívida. Imagine se o Pão de Açúcar não tivesse dívida, com prazo de pagamento para 69 dias, parte do recebível à vista, parte do recebível a crédito e sem dívida. Cara, seria uma empresa muito geradora de caixa. Eu não sei qual é o prazo da saída do atacadão, mas deve ser algo desse tamanho. Só os grandes conseguem um prazo de pagamento desse, que é extraordinário. Entendeu? Se eles tivessem um prazo de pagamento de 40 dias, já seria extraordinário. É só controlar o compra e venda ali, o estoque. Você fica lindo, irmão. Fica lindo. É um baita negócio. Vai falar, Pão de Açúcar é um mau negócio? Não! Eu já fiz vários vídeos aqui. O Pão de Açúcar dá lucro no EBITDA. O Pão de Açúcar tem um fluxo de caixa extremamente positivo. O que levou ele para o buraco é a ausência de dono e a alavancagem desgovernada. Ponto. É isso. Agora vamos para a matéria do Globo aqui, ó. E detalhe, tá? Eu mandei um print aí, produção. Cadê o print aí que eu mandei? Olha só, gente. Esse aqui é um print do G1. Hoje de manhã, que hora que era que eu cheguei esse print? Não, era tarde, 3h46 da tarde. Eu vivi para ver, na capa do G1 da Globo, uma rede de varejo do nosso ramo,
Pão de Açúcar vai fechar mercados? De quanto é a dívida? Entenda a crise. Cara, virou assunto principal do dia nos maiores sites de notícia. Agora vamos ver o que o G1 postou. Agora vamos para dentro da matéria. Eu até tirei um print porque isso aqui é histórico. Certo? Vamos lá. Pão de Açúcar vai fechar? Oi? Pão de Açúcar vai fechar? De quanto é a dívida? Entenda a crise do GPA. Grupo responsável pela rede de supermercados Pão de Açúcar apresentou um plano de recuperação extrajudicial para reorganizar as finanças da empresa e negociar dívidas de cerca de 4,5 bilhões. Certo? Beleza, aí daqui vamos ver o teor da matéria. O Grupo Pão de Açúcar informou nesta terça-feira que fechou um acordo com seus principais credores e apresentou um plano de recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial é um acordo na qual a empresa renegocia parte das dívidas diretamente com alguns credores fora da justiça. Então eles pegou os caras que eles devem uma tora desse tamanho e chamou para negociar, que provavelmente deve ser bancos, debêntures e por aí vai. O objetivo é obter mais prazo ou melhores condições de pagamento para reorganizar as finanças e evitar problemas mais graves, como o risco de falência. Bom, gente, isso aqui, eu não quero ser, às vezes quando eu fico trazendo vídeo de rede fechando, de dificuldade, cara, eu não quero que o meu canal vire um canal pessimista, eu quero que o meu canal vire um canal otimista. Isso aqui, eu fico feliz que o Pão de Açúcar tenha conseguido isso, porque se eles não tivessem conseguido, já eles não iam ter dinheiro para se bancar, não ia pagar fornecedor, ia começar a faltar mercadoria na loja, infelizmente iria à falência. Então eles conseguiram uma sobrevida, jogaram o problema para frente, vamos achatar a dívida e, quanto isso, trabalhar, certo? Então, eu fico feliz deles terem conseguido traçar um plano, né? Porque seria muito triste ver mais uma rede de varejo aí para o buraco e para o espaço. Vamos lá. Nesse tipo de recuperação, as operações continuam funcionando normalmente, legal. O GPA renegociou 4,5 bilhões de dívidas sem recorrer à recuperação judicial, legal. O processo que tramita na justiça envolve todos os credores e costuma ser mais longo e complexo. A RJ, ele está comparando um com o outro. Certo. A recuperação extrajudicial tem efeito imediato e prazo inicial 90 dias. Dívidas com fornecedores, parceiros, clientes e obrigações trabalhistas não entram no acordo. Então, ou seja, fornecedores vão manter em dia, parceiros, funcionários, vai manter tudo em dia. Não vai precisar entrar dentro desse acordo. Além das redes Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Frete, o GPA controla as bandeiras Extra e Minis Extra. O grupo ainda possui marcas próprias vendidas em suas lojas, como Qualitá, Taek, Pra Valer e Clube dos Sommeliers. Tá? Entenda a crise do Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar registra prejuízos desde 2022. E o cara recebendo os bônus milionários, né? Resultado de diversos fatores que pressionam seus resultados. Entre os principais estão queda no consumo, especialmente em períodos de alta inflação de alimentos. Na verdade, aqui, queda no consumo e poder de compra porque eles são uma rede premium, né? Então, cara, no momento que o país entra em uma grande dificuldade de poder de compra, inflação, a rede premium vai primeiro a sofrer. Né? Os juros elevados que aumentaram o custo da dívida da empresa, então ele já estava alavancado, subiu os juros e por aí foi. Os gastos com mudanças na gestão, sim, manda embora CEO, contrata CEO, manda embora, Maria. Pagamento de dívidas fiscais trabalhistas e as perdas de lojas com baixo desempenho, que fechou algumas unidades, sim, eu já trouxe isso aqui também. Recentemente, o GPA acendeu alerta no mercado financeiro ao informar no balanço trimestral que havia dúvidas sobre sua capacidade de manter as operações no longo prazo. Beleza. Segundo a nota, o grupo tinha um déficit de 1,2 bilhão no fim do ano passado, causado principalmente por empréstimos de títulos que vencem em 2026. Essas condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da companhia. Fiz um vídeo aqui falando sobre isso. A empresa afirmou ainda que já adotava medidas para reduzir riscos da operação, incluindo negociações com credores, alongar dívida, diminuir despesa, gasto com juros, converter créditos tributários em dinheiro para reforçar o caixa. Mudanças de gestão. GPA passou por mudança relevante. Beleza. Então, isso aqui é muita gestão de linguiça. Não tem sentido não. Beleza. Vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Aqui foi o que aconteceu no mercado de ações. GPA, ação cai cerca de 3% após anúncio de plano de recuperação extrajudicial. Já estava ruim pra caramba. Você vai ver que já não vale nada essas ações. Vale 2 e pouco, tá? O JP Morgan seguiu com a recomendação equivalente à venda. Tipo assim, venda isso, esses ativos, pula do Titanic, que esse Titanic vai afundar. Isso é o que o JP Morgan está querendo dizer.
Vamos lá. O Grupo Pão de Açúcar protocolou o pedido, certo? Menção da Justiça, as ações fecharam com queda. 2,93 a 2,65, certo? Em entrevista ao broadcast, o presidente da companhia, Alexandre Santoro, apontou que a medida conta adesão de 46% dos credores, né? 46% de quem devia. Segundo o fato, relevante, divulgado na sexta-feira. Tá, beleza. É mais do mesmo aqui. Peraí, ele não envolve pagamento? Ah, isso mesmo. Isso aqui é mais do mesmo. Então eu só queria ver esse lance que caiu as ações. Agora, olha isso aqui, gente. Eu fiz questão de ir lá no Google e colocar o histórico das ações. Eu fiz questão de ir no Google e puxei o histórico das ações do GPA. Isso aqui eu coloquei desde a existência deles ali. E aí, aumenta ali, produção. Deixei ali um valor ali fixado. Ali, ó. Olha quanto, isso aqui, ó, 9 de maio de 2017, as ações do GPA valiam R$116, gente. R$116, 9 de maio de 2017. Abre de novo aí agora. Olha quanto que vale ali em cima. 2,65. Caraca. Você tem noção que uma companhia... O que isso prova? Que a companhia, de fato, é lucrativa. Era lucrativa. É o que retrata o EBITDA. Só que, cara, os caras foi pegando dívida, usando esse dinheiro, socando no rabo. Não sei o que eles faziam com esse dinheiro. Não sei onde eles reinvestiam esse dinheiro. Não sei qual é o caminho desse dinheiro. E a empresa foi deixando de se tornar uma empresa lucrativa. Por mais que ela dá lucro operacional, ela tem o custo do capital oneroso. E olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu de R$116 para valer ali 2,65, velho. Que loucura. Que loucura, que loucura. Foca em mim aqui, produção. Vamos lá, agora qual é a minha opinião? Existem dois caminhos. E está tudo ligado à fala do Ricardo Nunes e a da JP Morgan. A JP Morgan, ela olha e fala... O navio vai afundar. Vendam, pule do barco, apaga a luz o último e vai embora. O Ricardo Nunes, ele dá um código que a empresa que não tem dono, acontece o que acontece. Eu só vejo esperança nessa empresa voltar se os Coelho Diniz, que são os maiores acionistas, atuarem como dono do negócio de fato. A empresa tem um dono de fato, tem um CEO que seja dos donos de fato, os caras cuidar como dono de fato. Baseado nisso, se os caras entrar para dentro, pegar a empresa ali, puxar pelo chifre a empresa, com dono de verdade, porque agora eles vão ter um pouco de paz. Agora, não é o apocalipse estava antes, eles conseguiram uma recuperação extrajudicial. E, cara, recentemente nós tivemos o caso do Sam Marché, que saiu da RJ. Então dá para sair da RJ e o GPA, se ele não tivesse um lucro de EBITDA, eu poderia falar, cara, esquece. Mas não, a empresa dá lucro. O problema é que o lucro vai tudo para juros e empréstimos. E agora ele tem que achatar os bancos, os empréstimos, tudo, e começar a fazer o quê? Gerar caixa. Porque a empresa tem condições de gerar caixa. Com prazo de pagamento de 69 dias e recebendo praticamente à vista... Se a empresa dá lucro no EBITDA, vai começar a gerar caixa porque ela está parando de pagar todo esse parcelamento, financiamento bancário do mês corrente. Então, se eles cuidarem do negócio, gente, não é o fim do mundo, é o contrário. É o início de uma recuperação se ela tiver dono. Se aquilo que o Ricardo Nunes falou acontecer, uma empresa com dono. Agora, se continuar a bagunça, troca CEO, se os Coelho Diniz não entrar, se virar uma bagunça no conselho, esquece mesmo, esquece. Esquece. Só prorrogou para frente o problema. Só jogou para frente o problema. Vai quebrar ali na frente. Não, aí na frente sabe o que vai acontecer? Pede uma RJ, aí também não dá conta, aí já era. Aí chega no apocalipse. Se a empresa não tiver dono, não tiver uma cultura forte. Bom, então é isso. E você? Qual é a sua opinião? O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui. E aquilo, a gente espera no evento. Nós vamos falar muito mais sobre isso. É nóis.